Olá, sejam bem-vindos ao Conjunturas, o quadro de debates do Jornal Jangadeiro, com o nosso time de debatedores, deputado federal André Figueiredo, do PDT, o vereador por Fortaleza, Carmelo Neto, do Republicanos, e a deputada estadual, doutora Silvana, do PL. Hoje o tema do nosso programa são os reflexos da conjuntura política nacional aqui no Ceará. A gente já acompanha muitas pesquisas traçando cenários eleitorais e que, é claro, criam expectativas também nos estados, e sobretudo aqui no Ceará, em que nomes, o nome do ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, está aí colocado como adversário do ex-presidente Lula. Enfim, então causando aí dúvidas sobre que rumos o governador Camilo Santana poderá tomar no processo eleitoral, caso tenha se decidir por um dos dois que são seus aliados. Enfim, para conversar sobre tudo isso, eu passo a palavra aqui para o vereador Carmelo Neto começar. Perfeito, muito bom dia a todos, cumprimentar o Vanderlei, todos da TV Jangadeiro, da Rádio Band News, cumprimentar o deputado André Figueiredo, deputado doutora Silvana. Com certeza o cenário nacional vai se refletir sim aqui no estado do Ceará. A começar pelo excelente governo do presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que vai ter o reconhecimento do povo cearense. O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais trouxe água para o sertão nordestino. Eu tive a oportunidade de dizer isso a ele, de agradecer pessoalmente ao presidente por tudo que ele fez pelo estado do Ceará. Entregou a transposição, vai entregar a Transnordestina, está voltando com a nossa economia pujante a gerar emprego e renda. Enfim, é um governo transformador. Agora, sobre a briga entre Lula e Ciro, eu costumo dizer que os dois são animais políticos que, se falecerem, o ego vai do lado de fora do caixão, porque são de uma vaidade, de um ego gigante. Então, tanto o Lula quanto o Ciro brigando a nível nacional, vai ter reflexo aqui no estado do Ceará. O PT, talvez pela primeira vez, porque desde 2006, quando o Cid Gomes foi eleito governador, foi na conjuntura PT-PDT, talvez agora pela primeira vez eles estejam separados em uma disputa local aqui de governo do estado. Então, é muito importante para a oposição isso. Por quê? Porque a oposição tem um voto consolidado. Quem vota na oposição, quem vota na direita, não vota nem no Ciro, doutora Silvana, nem no candidato do PT, seja ele qual for. Então, eu acho que a oposição está consolidada, vai ter dois candidatos, um do PDT e um do PT, eles briguem pela segunda vaga e a oposição consolidada chega ao segundo turno e vence a eleição para livrar o Ceará das amarras dos Ferreira Gomes e da esquerda, que há muito tempo domina o nosso estado, mas que está na hora de colocar um ponto final disso tudo. Doutora Silvana, como é que a senhora sente lá na Assembleia Legislativa? Isso aí, será que PDT e PT realmente aqui do estado vão optar por caminhos diferentes ou vão dar um jeito aí de continuar a uma aliança que já vem de longo prazo? Eu não posso responder pelo governador Camilo Santana, mas eu vejo, eu entendo que ele faz parte do grupo político do PDT, isso foi uma verdade na eleição agora, nas eleições municipais. Eu não posso responder por ele, mas acredito que se ele tiver que escolher, ele vai escolher pelo caminho Ciro Gomes. É a minha singela opinião. A minha opinião do público que eu represento e a satisfação que temos com o modelo que venceu as eleições federais, que é o modelo Jair Messias Bolsonaro, um homem que vai para a igreja, tem uma mulher que é evangélica, se ajoelha, defende a família segundo o modelo de Jesus, a família tradicional. Então, é essa inspiração que muitos querem negar, que literalmente existe um ataque, e a população, e digo que os conservadores, eles cresceram com esse ataque. Você quer fazer crescer, ataque. Então, nós fomos muito atacados pelos governos Dilma e Lula. E isso nos organizou. E vemos no governo Bolsonaro um homem que realmente se alinha com os nossos princípios. É um católico que se alinha com os princípios dos evangélicos. Então, isso uniu a população, a maioria da população, em torno do nome de Jair Bolsonaro. Tem essa história aí da CPI, ninguém sabe, a CPI é um movimento político, então vai vencer a maioria, a gente vê na CPI que não importa a verdade, o que importa é o lado que o senador defende. Então, se a maioria desses senadores forem senadores de esquerda, realmente eles criam o fato político para criar um problema para o governo Bolsonaro. E isso vai ter que ir para a Câmara Federal, né? Assim, deputado André, depois do Senado vai para a Câmara Federal. Não, só se abrir um processo de impeachment. Não, mas eu acho que vai, Não, aí ele vai para o Ministério Público, o que for apurado. Para poder avaliar. Eu acho que como é um movimento político,
vai acabar indo, é a minha opinião, eu tenho direito a ter uma opinião, eu acho que vai acabar indo para esse processo todo e nós vamos ver se temos a maioria dos deputados para proteger um governo tão sólido, um governo não corrupto, um governo que defende a família brasileira, que tem o meu total apoio e aval. Deputado André, o PT recentemente aqui no Ceará, né, a executiva estadual, já sinalizou que a prioridade do partido nos estados é a eleição de Lula, né, para a presidência. Como é que fica aí, então, a relação com o PDT? Não, eu não vejo problema, Vanderlei. Antes de mais nada, um abraço a você, um abraço à deputada doutora Silvana, ao vereador Carmelo. E dizer que eu não vejo problemas, assim como aconteceu em 2018, a conjuntura local pode muito bem comportar dois palanques. Né? O presidente Lula tendo o palanque do PT e muito provavelmente o governador Camilo sendo candidato ao Senado e a candidatura a governo do PDT compondo e, evidentemente, dando palanque para o nosso pré-candidato Ciro. O que eu quero deixar muito claro aqui é que nós temos uma tranquilidade de expor os nossos pontos de vista e dizer, nós apoiamos o Ciro. O PT vai dizer, nós apoiamos o Lula. O que eu queria, com a mesma, que eu sei, coerência que o vereador Carmelo tem aqui de dizer que apoia o Bolsonaro, né, eu queria que o deputado Capitão Wagner, se for o candidato ao governo, diga, eu sou Bolsonaro, porque ele não disse isso quando foi candidato a prefeito de Fortaleza. Ele ficou escondendo, bolsonarista, mas escondendo. Então vamos dizer, apoie deputado Capitão Wagner, é justo, você é do mesmo grupo político do Bolsonaro. Diga, eu sou bolsonarista, eu quero Jair Bolsonaro, porque sinceramente, e aí eu quero deixar muito claro, dizer que quem concluiu de 100% de uma obra, entregou 3%, dizer que foi ele o autor da transposição do São Francisco, sinceramente, o Jair Bolsonaro não fez nada pelo Nordeste. Na verdade, ele tem preconceito contra nós nordestinos. Isso eu digo porque eu convivi com ele na Câmara. Ele trata a gente como se fosse uma sub-raça. E nós não somos, nós somos valorosos, mas a gente tem coerência. A gente sabe muito bem quem faz pelo Nordeste, quem fez pelo Nordeste e quem pode fazer pelo Nordeste. E aí, lógico, cada um de nós vai defender um ponto de vista que é natural na democracia, cada um ter o seu candidato. Mas a gente tem que ter muito claro, o que eu prevejo, que Jair Bolsonaro, com essa irresponsabilidade na condução da vacina, Jair Bolsonaro, porque quando diz que é a esquerda que está focando a CPI, o presidente da CPI é o senador Omar Aziz, que é do PSD, e o relator é o senador Renan Calheiros, que é do MDB. Esses dois partidos não são de esquerda, e nós não temos afinidade com nenhum dos dois. Nenhum dos dois nós temos afinidade, mas eles estão cumprindo um papel a que se propõe, de verificar se houve roubo, em havendo, todos têm que pagar. E as evidências são muito claras que sim, além de omissão que levou a mais de 510 mil mortos até agora, houve roubo. E é isso que a CPI vai mostrar e vai entregar aos órgãos que cabe apurar, evidentemente, as responsabilidades de cada um. Por enquanto, eu digo, o cenário político local vai ter que ser feito com muita tranquilidade, até porque time que está ganhando não se mexe. E há 15 anos que Cid e Camilo estão transformando o Ceará. Vereador Carmelo, Bolsonaro, enfim, como é que está a articulação para isso aí? Está sem partido ainda, por enquanto. Né? Vai ter um candidato, Capitão Wagner. Só fazer mais um parênteses aqui. Eu acho tão ridículo, sabe, até risório, deputada Silvana, o deputado André vinha aqui dizer que o presidente Bolsonaro tem preconceito com o nordestino, que ele trata como uma sub-raça. Meu Deus do céu, o presidente Bolsonaro é casado com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que tem raízes, que a família dela é aqui de Crateús, interior do estado do Ceará. Então ele abre a boca para dizer que o presidente Bolsonaro é preconceituoso. Como é que ele é preconceituoso com o nordestino? E ele se casou com uma pessoa que tem raízes aqui no Nordeste, no nosso estado do Ceará. Então, pelo amor de Deus, é um discurso sem pé nem cabeça, é um discurso meramente de narrativa, para tentar imputar nas pessoas algo que não existe. Né? É aquele mesmo discurso de dizer que o Bolsonaro é homofóbico, que o Bolsonaro tem preconceito com o nordestino. E não é. Não é homofóbico? Tanto não é que não teve homossexual morrendo no governo do presidente Bolsonaro. Não teve. Tanto não é, e eu repito não aqui, teve. As mortes violentas estão caindo ano após ano. Isso é um dado que a gente já tratou aqui em outro programa. Então isso é um fato. Contra as narrativas do deputado André Figueiredo da esquerda, os fatos. Mas quanto a partido, Wanderlei, a pergunta que você me fez, o presidente Bolsonaro deve estar se filiando nos próximos meses. Né? Sou um entusiasta que ele se filie para que nos estados a gente comece a trabalhar, né? Enfim, no interior do estado,
chamando pessoas para estarem junto no partido do presidente, se candidatando a deputado federal, deputado estadual. Então, eu acho que a gente deve sim compor uma grande aliança aqui no estado do Ceará de oposição, né, para derrotar os Ferreira Gomes, derrotar o PT, colocar um ponto final nisso tudo. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai ter um papel importantíssimo nisso tudo, né, tanto no seu partido quanto no seu próprio governo, que tem sido transformador para o Nordeste, e o povo há de reconhecer. Deputada. Eu tenho, a minha consideração final é a análise que eu vejo dos rumos que a política vem tomando. A gente vê que os partidos e as pessoas, que, como bem disse o deputado André, não são só agora os partidos de esquerda, são as pessoas de esquerda, as pessoas que realmente estavam acostumadas a um governo que era solícito à corrupção, que era solícito a atacar a família cristã. Nós somos um percentual de cristãos, realmente a grande massa da população, que mostrou nas urnas, mostrou, isso é verdade, o presidente é Jair Messias Bolsonaro, e se realmente tiver um movimento, que é esse movimento da CPI, político, e que já está acelerando com medo dele nas urnas, porque é um homem que saiu de praticamente, foi eu acho que uns 3% para ganhar as eleições, realmente é um fenômeno. Ele fez a maior bancada, a segunda maior bancada, né, deputado André, pelo PSL, quando ele estava no PSL. Então, realmente é um fenômeno eleitoral e a resposta disso é muito simples. Eu, a deputada Silvana, vejo a defesa, principalmente a defesa da família cristã, dos princípios, foi o que levou Jair Messias Bolsonaro ao poder. E essa é a minha opinião, ninguém pode arrancar de mim a minha opinião, porque eu sou muito firme no que eu digo. Então, assim, eu digo, continue nos atacando, que a igreja continua avançando, continua fazendo presidente, continua fazendo deputado, continua fazendo vereador e realmente vai mostrar a que veio. A igreja do Senhor Jesus é poderosa e a igreja do Senhor Jesus está com o Bolsonaro. Deputado, a polarização, a gente vê mais radical nas redes sociais entre o lulismo e o bolsonarismo, eles podem pautar o debate político nas eleições aqui no Ceará? Não creio nisso. Eu creio que o cenário nacional, ele se separa do cenário estadual, até porque aqui nós temos um excelente relacionamento, sempre tivemos, com a maioria do PT, né? Quase a totalidade, pode-se dizer. Temos um relacionamento, temos nossas divergências, mas eu não vejo que isso possa contaminar. Agora, uma coisa é séria, uma coisa é certa. O Lula quer o Bolsonaro no segundo turno. E o Bolsonaro quer o Lula no segundo turno. Porque os dois, essa polarização interessa a ambos. Né? A gente tem que construir um terceiro caminho, é isso que eu defendo. Não basta voltar ao que era e nem continuar do jeito que está. O Brasil precisa de um caminho para frente, de um projeto nacional de desenvolvimento, de um projeto cristão, doutora Silvana. Porque eu não vejo, aí eu divido, se a senhora me permite, Bolsonaro, ele prega o ódio. Bolsonaro, ele faz desdém de quem está com falta de ar, morrendo de Covid, sabe? Então não são atitudes cristãs que o Bolsonaro faz. Agora ele vai à igreja, ele vai com a primeira-dama que é evangélica. Agora, isso não significa que ele tem atitudes cristãs. Eu quero para o Brasil um projeto cristão. Eu quero um projeto que realmente possa fazer com que as pessoas preguem o amor, não o ódio. E essa intolerância entre bolsonarismo e petismo está levando o Brasil para uma situação de divisão de famílias, divisão de amigos. Isso não interessa a ninguém. Vamos construir divergindo, vamos construir divergindo, mas vamos construir. É isso que a gente precisa. E a partir dessa construção, a gente vai construir, sim, um Brasil diferente, um Brasil que realmente seja do povo brasileiro. Esse povo que sempre foi hospitaleiro, um povo que nunca teve o ódio como sua característica. E essa bandeira do Brasil é a bandeira que todos nós temos que nos orgulhar. Por isso que a gente vai cada vez mais fazer com que ela não seja o símbolo do ódio e da intolerância. O deputado André está puxando sardinha para o pré-candidato dele, Ciro Gomes, como se ele pregasse o amor, não tivesse ódio no coração, enfim. Mas você deve se lembrar que quando o Ciro Gomes era secretário de saúde, ele foi abordado por uma cidadã que dizia: secretário, como é que eu vou tratar minha mãe, que não tem leito para ela? Você se lembra do caos na saúde pública aqui do estado do Ceará? Sabe o que foi que o Ciro Gomes, com muito amor no coração, respondeu a ela? Vá tratar sua mãe com essa conversinha aí.
Foi isso que o Ciro respondeu. Conversa, mais uma Tem um fake, vídeo, meu tem um Deus do céu. vídeo. Veja, Bota o vídeo aí, veja pesquisa o na internet. contexto, veja Pesquisa o na contexto que foi internet. falado. Vá tratar Faz sua uma mãe com redução. essa E você conversinha aí. imagina o que é que o Foi o que Bolsonaro não disse o diz. Ciro Gomes. Você imagina Foi o o que é que que o disse o Bolsonaro Ciro não Gomes. diz. Você Ô, se lembra do Carmelo, piscinão, meu Deus do das céu. pessoas nos corredores dos Rapaz, hospitais. todo dia a gente Ciro vê um Gomes era absurdo do secretário de Bolsonaro, saúde rapaz. e Cid Gomes Deixa governador de do disseminar estado. fake news, Carmelo. Será que isso é Pelo o amor de amor? Deus. Esse é a paixão, é a Pelo amor de sensibilidade, a Deus. empatia Não, que o é do deputado André está Bolsonaro. falando? Bolsonaro, Pelo paz e amor de amor. Deus, gente. Abre o É, o olho, abre o Bolsonaro, olho, paz e cidadão. amor. Abre o olho. Deputada Silvana, para encerrar o programa. Para 30 encerrar, segundos. só para dizer que eu reafirmo, e quando se diz que a polarização ela favorece os dois extremos, realmente eu quero deixar aqui mais uma vez bem claro: ataquem a família cristã, que vocês vão ver de novo Jair Messias Bolsonaro no poder em 2022. Cristão é o Ciro, doutor. É, Que disse que manda prender padre, padre e que pastor. É mesmo, nas práticas, Quem não é tem só, amor não é é Ciro só, não é Gomes. só da boca para fora, não. Na Só prática ele é na cristão. fantasia do deputado Na André. prática ele é cristão. Só na Agradecemos mais uma vez, claro, sempre a audiência de todos vocês. Aqui vai ficando mais um Conjunturas. Obrigado aos nossos debatedores e até a próxima.